abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Igreja, deixa eu falar algo para vocês. Paulo disse que está chegando os tempos trabalhosos, difíceis. Né? A Bíblia diz que o homem, ele seria amante de si mesmo, né? Aqueles egoístas, aqueles que só pensam em si, que não tem amor ao próximo, e isso já está acontecendo. E aí pessoas sofrem, e nós, como igreja, temos que buscar orar, clamar, interceder, pleitear. Se você ainda não orou, ore, peça misericórdia de Deus para que... E todos vão ser salvos? Não todos que estão na igreja, nem todos que estão no altar, nem todos que são obreiros, nem todos que são diáconos, cooperadores, não. São aqueles que ouvem e praticam a palavra. Praticar a palavra não é fácil. Nós temos que renunciar ao nosso eu. Eu estou com algo no meu coração hoje o dia inteiro e eu ainda já falei, já orei, falei com Deus e eu quero que Deus me revele. Deus falou algo assim: tem pessoas que estão fazendo seus próprios deuses. E eu estou com isso na minha mente, no meu coração, que eu falei, Deus, me explica aí para me poder entender. Né? E ele já começou a dar uma clareada no meu entendimento. Né? O que é fazer os seus próprios deuses, né? É eu fazer o Deus que eu quero. Não faço o Deus da Bíblia, não obedeço o Deus da Bíblia. Eu obedeço o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, os meus caprichos, os meus pensamentos. Então esse é o meu Deus, né? Porque vai chegar um momento que se você não tiver firmado na palavra, você vai ser enganado pelo maligno. E o inimigo, ele é astuto demais, gente. O inimigo, hoje eu estava falando com meu esposo e minha filha, que o diabo, eu até coloquei lá no meu status, falei, cuidado, o diabo quer sugar a sua energia. Como que ele suga a energia da gente? Ele vem trazendo problemas para você pensar só no problema. Preste bem atenção, igreja. Quando você foca só no problema, o diabo está sugando a nossa força. Porque você vai meditar só no quê? No problema. Tô com problema, tô com problema com o marido, tô com problema com o filho, tô com problema no casamento, tô com problema de saúde, tô com problema financeiro. E o que vai acontecer? Perdendo a sua força. O diabo está minando a força de muitos cristãos. Em vez dele se dedicar ao conhecimento da palavra, a viver aquilo que a Bíblia nos ensina, nós fica com o pensamento, como aí chega uma coisa, chega outra, chega outra, chega outra, você vai perdendo a força. Não é que o inimigo vai materializar o diabo, ele vai trazer pessoas para trazer pensamentos sobre você, que você vai ficar ali, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e você vai desgastando a sua força ali. Na hora da sua angústia, como eu falei, Provérbios 24:10, né? No dia da tua angústia, se sua força, se você mostrar frouxo, a tua força será o quê? Pequena. E como que minha força se mostra pequena? Quando o inimigo, ele consegue sugar a minha energia. E o diabo está sugando a energia de muitas pessoas, gente. Acorda. Ele vai trazendo sugestão, ele vai trazendo palavra, ele vai trazendo pessoas que traz fofoca. Você viu que fulano falou de você? Você viu que fulano... Para com isso. Porque senão eu estava hoje falando com Deus, de manhã cedo, eu falei, Senhor, passando vassoura lá na minha casa e falando com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém, para que ninguém entre no reino. Porque tem muita gente que está servindo de pedra de tropeço, ela não vai entrar e vai impedir as outras de entrar. Como? Levando esse tipo de coisa para sugar a força dessa pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, que você não seja o agente de Satanás, para que você não venha ser esse instrumento na mão daqueles que às vezes está fraco, querendo se levantar, orar, buscar, e você venha ser o agente, a boca do inimigo, para querer sugar a força dessa pessoa e acabar levando a pessoa a desistir da caminhada com Cristo. E eu falava hoje justamente com Deus, falei, Senhor, que eu não venha ser essa pessoa, que eu quero ser o canal, eu quero ser o instrumento, eu quero ser um vaso. Então, senhora, a verdade eu tenho que pregar. Eu tenho que falar aquilo que está na Bíblia. Eu tenho que
anunciar o evangelho, a boas novas, mesmo que for com uma correção, eu tenho que falar. Mas nós não podemos ser o instrumento do maligno. Nós não podemos, porque temos que ser o quê? O vaso de honra da casa do Senhor. Mas vamos lá em Tiago, capítulo 1, nós vamos falar sobre o que Tiago falou. Uma das coisas que nós precisamos nos esforçar, igreja, olha aqui, Tiago, capítulo 1, deixa eu voltar aqui, Hebreus, Tiago. Capítulo 1, preste bem atenção. Eu quero falar algo para vocês. Você ouve a palavra e você não é praticante, você está perdendo tempo dentro da igreja. Concorda ou discorda? Olha o que diz aí. Provérbio não. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Igreja, olha o que o Senhor pede para mim e para você. Vamos lá? Aqui que está dizendo que versículo 22 diz o quê? E sede o quê? Cumpridores da palavra e não somente o quê? Enganando-vos a quem? Com falsas doutrinas. Deixa eu falar algo para vocês. Quando o Senhor falou através de Tiago, ele está dizendo assim, olha, tem muitas pessoas que vão para a igreja, que ouvem a palavra, mas quando ela sai daqui, ela esquece. Vou dar um exemplo. Quarta-feira nós pregamos sobre cura aqui, não pregamos? Não falamos que nós já fomos curados? Efésios capítulo 1, quarta-feira, nós falamos 1:3, que diz que nós já somos curados. Beleza, não falamos? Quantas pessoas aí vão para os grupos da igreja declarar derrota? Declarar que está doente. Igreja, se você não estiver ligado na palavra, você só vai ser o quê? Ouvinte. Você ouve a palavra, o problema chega até você e você não consegue resolver o problema. Vocês estão entendendo? Quando nós ministramos quarta-feira aqui sobre cura, nós temos que tomar posse dessa palavra e declarar o quê? Que nós já fomos curados. Nós não podemos aceitar o inimigo quando Tiago fala que, olha, sede praticantes da palavra e não somente ouvinte. Quantas pessoas vêm para a igreja e saem do mesmo jeito que entrou? Não coloca, não se esforça em colocar o quê? A palavra em prática. Igreja, ouvir a palavra, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ótimo, ouvimos. Veio a fé, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar a palavra, porque a prática da palavra está mostrando que eu creio naquilo que eu ouvi. Quando eu ouço a palavra, a fé vem pelo ouvir, e a Bíblia diz, ouvir a palavra, o que acontece? Agora eu tenho a palavra de vida, a palavra de paz, a palavra de restauração, a palavra de libertação, a palavra de cura. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar essa palavra em prática. Porque se eu ouço a palavra e eu não a pratico a palavra, é sinal que eu não creio na palavra. É sinal que eu sou somente o quê? Ouvinte. Ele está dizendo, olha, sede praticante da palavra e não somente o quê? Ouvintes. Quantas pessoas que ela chega na igreja, ela está com problema, depressão, angústia, crise de ansiedade, ela está doente, ela ouve a palavra. E aí, o que acontece? Ela não crê na palavra. É fácil você colocar a palavra em prática? Não, não é fácil. Por quê? Porque você já vem de um costume, às vezes você... nós nos posicionamos em praticar a palavra do Senhor. Tiago está dizendo, olha, pratica a palavra. Você ouviu, você sabe agora como você deve fazer, então faça, se esforça, luta para você mudar
a maneira de você pensar, você praticar a palavra. Isso é fé, igreja. Quantas pessoas falam de libertação, de cura, mas ela mesmo não assume a sua posição. Ela mesmo não toma a posição de praticar a palavra. A palavra, ela vem para trazer cura, ela vem para trazer correção, ela vem para trazer libertação, ela vem para nos ensinar. Mas as pessoas às vezes é o quê? Somente ouvinte. Quando sai da igreja, volta a praticar tudo de novo, o que fazia antes. Entrou, ouviu a palavra e depois o quê? Não praticou. Está o quê? Enganando a si mesmo. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, pastora, a senhora é dura. Não, não sou dura não, eu sou realista. Se você vem para a igreja, você ouve a palavra, você sabe como agir. Se é para você andar por fé e não por vista, por que você está andando por vista? Por que você só fala dos seus problemas? Por que você só fala das coisas que estão dando errado na sua vida? Então você não anda por fé. Você está andando pelo que os seus olhos estão vendo. Se você ouve a palavra e você sabe como você deve agir, cuidado com o que sai da sua boca. Porque toda semente, toda palavra que sai da sua boca é o quê? Uma semente. E quando você fala, diz a Bíblia que você vai estar o quê? Entrelaçado às suas próprias palavras. Eu não posso aceitar ouvir uma coisa e falar outra. Eu não posso aprender na palavra que Jesus já me curou, Jesus já levou sobre ele as minhas dores, e eu ficar murmurando, dizendo, estou ruim, essa gripe está judiando de mim, eu não consigo, já tem quase um mês que eu estou gripada, e eu não consigo. Por quê? A própria pessoa ouve, porém ela não pratica, a igreja. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Deus espera de mim e de você, ouvinte e o que mais? Praticante da palavra. Ouvinte e praticante da palavra. Não adianta eu e você ouvir e não praticar a palavra. Ele está dizendo aqui, aí vamos lá no versículo 25. Aquele, porém, que o que é, igreja? Versículo 25. Vamos lá. Aquele, porém, que o que? Que atenta bem para a lei perfeita. O que é essa lei perfeita, igreja? Promessa. Promessa que Deus fez, a lei perfeita. Eu tenho que atentar para a promessa. Aquilo que Deus já falou para você, os olhos têm que estar onde? A promessa de Deus. Só que nós esquecemos daquilo que Ele já falou para nós. Ele já declarou através da tua palavra, só que os nossos olhos não estão na palavra. Quando Ele fala, olhai para o autor e consumador da vossa fé, Ele está falando o quê? Olhe para a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Ele fala, olha para a palavra. Pastor, então eu não vou passar luta? Não, você vai. A Bíblia fala que nós vamos passar. A Bíblia nos ensina que nós vamos passar. Mas ele fala, tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. E como que eu venço? Quando eu ouço e pratico a palavra. Igreja, sabe quem que não quer que você pratique a palavra? É o diabo. Porque o diabo sabe, se você não praticar, você é uma presa fácil para ele. Se você não se esforça em praticar e colocar a palavra em prática, você vai ser devorado por ele. Ele coloca enfermidade, ele coloca miséria, fracasso e tudo mais. Mas quando você atenta, vamos lá, versículo diz, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, a promessa. E o que mais, igreja? E da liberdade. E nele o que? Persevera, não sendo ouvinte esquecido. Quantas pessoas é ouvinte esquecidos? Começa bem, fala, não, mas a palavra diz assim. E depois, quando vem as lutas, quando vem o vento forte, como diz Mateus 7:24, o prudente e o insensato que construiu a casa na areia, outro construiu na rocha. Quem que é o praticante? É aquele que constrói a casa onde? Na areia. Sim, igreja?
na rocha, né, dona Marta? Não, o prudente é o que constrói na palavra. Não é só você ouvir, é você praticar a palavra, você se esforçar. Você está vivendo uma vida de fracasso? Não, o Senhor já me deu, o Senhor já fez comigo. Aquele irmão de quarta-feira que foi curado do estômago, tá? Gente, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Não, pastora, hoje eu não vou porque não estou bem, hoje eu não vou porque... Hoje, essa semana, o que eu recebi de pessoas falando que não vinha na igreja porque está gripado, porque está... Gente, se todas as vezes que a gente passar por um momento de luta, a gente nos recuar, nós somos ouvinte e não praticante da palavra. Olha o que diz aqui. Aí ele fala o que? E nela o que? Persevera, não sendo ouvinte esquecido. Mas o que, igreja? Vamos lá? Mas o que, igreja? Fazedor da obra, este tal será o quê? Bem-aventurado no seu feito. O que é bem-aventurado, igreja? Feliz. Bem-aventurado. Salmo capítulo, vamos lá, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escárnios. Vamos lá, vamos lá, Salmo 1, não é capítulo não, Salmo 1, vamos lá. Aí a pessoa fala, aprende sobre prosperidade. Não, a Bíblia diz que a prosperidade é dom de Deus, mas vive falando, mas é tão difícil, está tão difícil, tão difícil. Meu irmão, pratica a palavra. Olha o que diz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio, nem se detém aonde? No caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Igreja, para de se assentar. Para de se assentar no meio de pessoas que não tem nada para te dar, para te oferecer. Para de sentar, ouvir pessoas que não têm uma palavra de fé para você. Pessoas que só trazem palavra de negativa, derrota, fracasso. Sai de perto desse tipo de pessoa. Você tem que observar a palavra. Antes o quê? Tenha sua satisfação na lei da onde? Na palavra do Senhor. Na sua lei você vai meditar de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto à corrente das águas que dá seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem no tempo de guerra difícil, no tempo de luta, não vai desistir, não vai murmurar, não vai retroceder, vai permanecer o quê? Firme. Nós precisamos, igreja. Precisamos deixar de ser ouvinte e ouvir e praticar a palavra. Mas como que eu vou praticar se eu não conheço a palavra? Eu lanço fora aquilo que eu ouço. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Carlos, assim, que era as vinhetinhas dele, pequenininha, e ele falou algo interessante. Ele falou assim, até para você, Jennifer, receber o milagre, você tem que se preparar. Você ora, pede para o marido vir no culto, filho vir no culto, todo mundo vir no culto. Ao outro dia você não vem. Você tem que receber, você não pode ser ouvinte, tem que praticar a palavra. Nós temos que aprender a nos esforçar. Eu amo essa palavra de Ana e Penina. Penina foi a rival da Ana. Mas quem que venceu? Ana. Ana não desistiu. Ana pleiteou a causa. Ana foi diante do Senhor. Ana chorava, Ana jejuava, Ana clamava. E Ana teve a vitória. Nós temos que ser assim. Ana subia de ano em ano, diz a palavra, onde? No templo. De ano em ano, nós estamos quarta na igreja, nós estamos sexta na igreja, nós estamos domingo na igreja. Ana ia de uma vez por ano. E Ana alcançou a vitória dela. Nós estamos todos os dias aqui, sexta, domingo. O jovem vem sábado. E ainda estão nos arrastando ainda, sendo que quando Ana pediu o filho para Deus, nem o Espírito Santo estava nela. Hoje nós temos o Espírito de Deus. E nós estamos vivendo uma vida do quê? De fracasso, de derrota, de tristeza. Por quê? Porque nós somos somente ouvintes, nós não praticamos a palavra. Seja praticante da palavra, dá ouvido à voz do Senhor. Deus, mostra para mim, eu preciso ouvir a tua voz.
Me orienta, eu quero praticar a tua palavra, eu quero andar conforme a tua palavra. Eu não quero ser rebelde, eu não quero ser desobediente, eu não quero ser feiticeiro, eu quero praticar a tua palavra, mas me ajuda, porque de mim mesmo eu não consigo. Mas o Senhor vai me ensinar como eu devo fazer. E deixa Ele te orientar, deixa Ele te mostrar, igreja. Seja praticante daquilo que o Senhor está falando. Bem, volta lá, Tiago 1,25. Bem-aventurado é aqueles que praticam, não seja. Quantos de nós somos ouvinte e não praticante? E quando você é só ouvinte, você não cresce. O que leva a pessoa a crescer? É praticando a palavra, é buscando a palavra, é andando na luz da palavra, é vivendo conforme a palavra. Eu preciso ter zelo em praticar a palavra. Eu não posso ser negligente quando eu ouço a palavra e eu não pratico, igreja, eu estou sendo negligente. A Bíblia diz que eu tenho que fazer o bem e eu não estou fazendo o bem. O que é fazer o bem? É agradar o próximo? Não. É você praticar aquilo que o Senhor está te ensinando, que o Senhor está te mostrando como você deve caminhar. Eu estava orando, falando com Deus. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, promessa da liberdade, e nisso persevera. Então eu tenho que o quê? Perseverar. Ser perseverante. Não sendo ouvinte o quê? Esquecido. Mas o quê? Fazedor da obra. Fazedor da obra, igreja. É você, não é fazer a obra, obreiro, não. É você fazer aquilo que Deus manda, porque a Bíblia diz, a fé sem obra é o quê? Morta. E a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também morta, de nada. Aí você fala, cadê a obra? É você, não, pastor, eu não sou obreiro, eu não visto essa caminho, não. É você, a obra é você praticar a palavra. Então, quando ele fala, mas fazedor da obra, este tal será o quê? Bem-aventurado no seu feito, feliz. Eu lutei, consegui, eu lutei, eu orei, eu busquei, eu coloquei a palavra em prática, eu não retrocedi, eu permaneci firme naquilo que o Senhor falou, eu busquei do Senhor, eu não sou ouvinte, eu sou praticante da palavra, eu aplico a palavra na minha vida, eu não vou permitir que o inimigo prevaleça sobre mim, impedindo que eu coloque a palavra em prática, igreja. Não se engane. Eu vou no culto, porque se eu não for no culto, amanhã a pastora vai mandar mensagem. Meu irmão, infeliz se você pensa assim. Infeliz se você pensa assim. Porque você não tem que estar aqui para me agradar, não. Você tem que estar aqui para agradar a Deus. E agradar a Deus, você agrada com fé. É com fé que a gente agrada a Deus. E a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra. Então eu preciso conhecer a palavra. Vamos lá agora em João capítulo 3. Eu não posso ser negligente. Como é que eu sou negligente, pastor? Quando você ouve a palavra e não pratica. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Você sabe o que você tem que fazer, mas você simplesmente não faz. Vamos lá, João 3,19 diz o quê? Na sua, na minha, na nossa Bíblia. Diz o quê? A condenação é esta: a luz veio, palavra, ao mundo, e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz, porque as obras deles eram o quê? Igreja. Ei, olha aqui para mim, você ouviu a palavra? Ouviu, a luz chegou. Então você tem que fazer o quê? Andar na luz. Como que eu ando na luz? Quando você pratica a palavra. Quantas pessoas estão nas trevas? Está dentro da igreja, mas é prostituto. Está dentro da igreja, é mentiroso. Está dentro da igreja, só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe falar coisas que não deve. Então está onde? Em trevas. Trevas. Porque andar na luz é andar na palavra. É aquilo que a palavra diz, eu tenho que fazer. Quantas das vezes a Bíblia fala que você não deve mentir, mas nós às vezes mentimos? Nós somos em trevas. Praticamos o quê? As obras das trevas. Mas vamos lá ainda, versículo 20. Todo aquele que pratica o mal, odeia o quê? Odeia o quê, igreja?
não vem para a luz. Vamos lá, igreja, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Aqueles que ouvem a palavra, mas não põem em prática, ele está andando em quê? Em trevas. Por quê? Porque se ele vier para a luz, o mal que ele pratica, as obras que ele pratica, vai ser revelado. Igreja, Deus só não fala no coração de quem está no pecado. Porque quem está na luz, Deus fala. Você quer viver uma vida transformada, você vai ter que deixar a velha natureza. É isso que ele está falando. O vinho novo, que é a palavra, só vai ser colocado em odre novo. Velho, Deus não coloca, não. É as nossas manias, os nossos achismos, eu acho que tem que ser assim, eu não concordo dessa forma, essa história de orar, essa história de não concordo, pois é, esse é odre velho. Deus não vai colocar vinho novo em odre velho. É por isso que você vê muita gente dentro da igreja seca, sem vida, morrendo. Por quê? Porque ainda é odre velho, não quer se despir da velha natureza para que Deus possa colocar o vinho novo, novo entendimento, boas novas, palavra de vida, palavra de cura, palavra de restauração, palavra de libertação. A pessoa fica ali daquele mesmo jeito, aquele couro seco. E o odre velho é couro seco, já foi usado, não presta mais. Mas o novo, ele vai começar a fermentar o vinho e vai o quê? Se esticando. E o velho vai romper. Então nós precisamos, aí vamos lá no versículo 21. Quem? Vamos lá, igreja. No entanto, vive de acordo com a verdade, a palavra vem para onde? Para a luz. Nós precisamos andar na luz. E como que eu ando na luz? Quando eu pratico a palavra, eu não sou negligente. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho que me esforçar para fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Se ele manda eu amar, eu tenho que amar. Se ele manda eu perdoar, eu tenho que perdoar. Se ele manda eu amar meu inimigo, eu tenho que amar meu inimigo. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz o que mais? Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja o quê? Claramente que as suas obras são feitas, o quê? Em Deus. Quem não anda na luz não pratica a palavra. Quando é que eu pratico? Quando é que eu ando na luz? Quando eu pratico a palavra. A Bíblia diz que eu já sou curado, então eu tomo posse da cura. Eu não vou aceitar o mal prevalecer, eu não vou aceitar a obra maligna prevalecer, eu não vou aceitar o espírito da miséria prevalecer sobre a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor já abriu as portas, e as portas que Ele abre ninguém fecha. Eu não vou aceitar o mal prevalecer, eu vou declarar. Quando você chega no local, você determina: Senhor, aqui as bênçãos do Senhor. Eu não aceito nenhuma obra do inimigo, nenhum trabalho que foi feito, nenhum trabalho que foi mandado, um demônio que foi pago para destruir esse local, para fechar essa porta. Eu paraliso toda ação do inferno. Eu declaro a liberdade que Cristo já me libertou, sou livre. É assim que nós temos que fazer, igreja. Aí fica aquele povo achando que pastor é o guru. Pastor não é guru, não. O que a palavra diz sobre isso? Então, assim que eu vou fazer. O que a palavra fala sobre esse assunto? Assim eu vou fazer. Está aqui, ele está dizendo, ó. Viva na luz, anda na luz, pratica a palavra, faça como o Senhor falou, até você vencer esse mal. O problema é que o cristão ora uma vez, mas Deus não respondeu, eu estou desistindo. Pois é, por isso que você não vence. Você tem que continuar praticando a palavra, declarando a palavra. Não aceito. A palavra do Senhor diz: eu vou permanecer nessa palavra. Senhor, o Senhor declarou, então eu vou ficar no que o Senhor declarou. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor falou há de se cumprir na minha vida, Senhor. Igreja, nós precisamos levantar. Porque vai chegar o dia mau, e se você não estiver praticando a palavra, você vai ser devorado pelo inimigo. Com tristeza, com angústia, com depressão, com opressão, com tudo que não presta que ele tem, ele vai colocar em nós. Mas por quê? Porque eu sou somente ouvinte, não praticante da palavra. Eu preciso declarar a palavra. É eu e minha casa servindo ao Senhor.
Eu e minha família servindo ao Senhor. Declare, pratique, anda na luz da palavra. Saia das trevas e venha para a luz. E viva o que o Senhor já declarou que é seu por direito.